E no combate de hoje teremos um combate simplesmente épico. Teremos um dos maiores símbolos de heroísmo enfrentando um ser que simplesmente odeia heróis. All Might vs Garou. Quem vai vencer? Se você é novo por aqui, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Ah, heróis, quem nunca quis ser um símbolo de justiça, de bondade, de força de vontade? Eles geralmente são muito poderosos, muito fortes, exemplo de nunca desistir, de nunca se render ao mal, e hoje vamos falar de um deles, All Might. Mas antes eu quero dizer uma coisa, se você colocar uma máscara, você também se torna um herói. Eu entendi a referência. Mesmo ferido, All Might é alguém muito forte. Ele foi capaz de quebrar concreto com facilidade, pegar duas pessoas e para salvá-las de um incêndio pulou muito alto. Além do que, ele simplesmente deu um murro num monstro que simplesmente varreu um quarteirão inteiro. Fez isso brincando. Ele levantou uma ponte com várias pessoas. Uma ponte dessa aguenta milhares de toneladas. E falando em milhares de toneladas, ele levantou o Sky Eagle sozinho. Essa estrutura é feita para aguentar nada mais nada menos que 50 mil pessoas. Ou seja, se a gente fizer uma conta básica aqui, All Might levantou nada mais nada menos uma estrutura que simplesmente aguentaria mais de 300 mil toneladas. Você acha isso exagero? All Might simplesmente tem socos fortes o bastante para simplesmente fazer chover. Você sabia que se uma bomba atômica explodir, ela não altera o clima? Pois é, o soco do All Might altera e faz chover. Não está convencido ainda da força do All Might, né? Pois é, ele pulou tão alto que atravessou uma cidade inteira em um pulo. E o Deco foi junto. Pois é, sabe a chuva? Então, o All Might deu um soco tão forte, mas tão forte, que trouxe simplesmente uma nuvem inteira para praticamente uma cidade e fez chover em segundos com um soco. Agora vamos aos cálculos. Bem, como dito no próprio anime, essa nuvem que o All Might trouxe foi simplesmente uma nuvem que se estendeu até o horizonte. Bem, vamos estimar que essa nuvem que o All Might trouxe seja uma nuvem de 4 km. Isso faz sentido, porque a nuvem que o All Might trouxe pegou toda a cidade ali, pelo menos no que foi mostrado. E bem, a cidade é bem grande, é um distrito de Tóquio. Nuvens geralmente têm a mesma largura e proporcionalmente ali também mais ou menos a mesma altura. Vamos colocar isso nessa situação também. E a nuvem se trata de uma cumulonimbus, uma nuvem de chuva, tempestade, com uma densidade de 1,5 gramas por metro cúbico. Concluímos que o soco do All Might trouxe simplesmente uma nuvem de 24 mil toneladas. Um feito de no mínimo 240 mil newtons. Não é de se admirar que com essa quantidade de força ele possa simplesmente varrer prédios inteiros, apenas com golpes. Olha, simplesmente com meros golpes físicos, ele devastou uma cidade em uma batalha. E tipo assim, foi com poucos golpes o cara simplesmente devastou uma cidade inteira. Mano, olha só o tamanho da nuvem que se formou em uma colisão do All Might e All For One. Olha só o tamanho da colisão. E em um dos momentos mais épicos do All Might, ele colocou toda a sua força, toda a sua determinação, e em um último soco, ele simplesmente aplicou seu golpe final, o United States Smash, causando até uma espécie de furacão que atingiu até mesmo um helicóptero. Bem, e assim ele se tornou o salvador daquele dia. All Might também não é simplesmente forte, mas é também muito resistente. Ele resistiu facilmente a vários mísseis que explodiram em sua cara.
Ele também resistiu a um super golpe de uma viga de metal. E ainda ele foi brutalmente apertado, inclusive em seu ponto fraco, e mesmo assim conseguiu resistir. Agora, o seu maior feito mesmo de resistência, All Might simplesmente foi esmagado por toneladas e toneladas de metal e ainda sobreviveu a isso. Nossa! O All Might também é muito rápido. Ele foi capaz de derrotar Nomo e depois percorrer 5 km em 30 segundos. O que dá ao All Might uma velocidade de 166,6 metros por segundo. O cara é rápido, hein? Esse é All Might, que veio para o combate, que veio para vencer. Mas será que ele vai? Vamos ver. 2 horas depois... Nem todo mundo gosta de heróis. Alguns porque tentam ser e acabam não sendo. Outros porque não conhecem. Temos um breve exemplo disso, Garou, ex-discípulo de Feng, que acabou sendo expulso por conta de uma revolta. Revolta essa que se originou por conta da sua fascinação por monstros e ódio por heróis. Garou tem grande força, velocidade e uma adaptação reativa também. E graças a experimentos científicos ele possui 2 formas, a sua forma meio humano e a sua forma meio demônio. Uma característica marcante de Garou é que ele é simplesmente um gênio em batalha. Isso porque ele pode batalhar de várias maneiras diferentes, inclusive ferindo os pontos vitais dos seus adversários, como ele já fez. Ele começou a enforcar um cara e chegou um outro e simplesmente bateu com tanta força que o chão amassou. Porém, ele só quebrou o braço em vários lugares e ainda foi derrotado pelo Garou com apenas um soco. O tanque pesado derrotado com um soco. Ele simplesmente quebrou o crânio do Mumen Rider sem nenhuma dificuldade. Assim também como ele derrotou vários e vários heróis também seguidamente, sem nenhum grande esforço assim. E mesmo muito machucado, envenenado, ferido e com várias fraturas, ele ainda foi capaz de se levantar de um grande escombro e também lutar contra Genos, inclusive arrancar o seu braço. E em um momento de desespero, ele foi capaz de quebrar uma árvore ao meio apenas com a força das pernas. Com um único golpe, ele simplesmente causou uma cratera imensa, o que assustou Silverfang e também Genos. Mas aí ele tem outra forma, e nessa forma ele foi capaz de com facilidade quebrar uma enorme rocha lançada pela Tatsumaki contra ele. Ele ainda transformou em pó várias e várias rochas lançadas pela própria Tatsumaki, que estava furiosa contra ele, e ele fez isso sem nenhuma dificuldade. Ele ficou tão absurdo nessa forma que simplesmente a Tatsumaki usou todo o seu poder para atacar, e todos os heróis ali de classe S foram para cima do Garou ao mesmo tempo e o Garou derrotou todos eles, incluindo a própria Tatsumaki. E qual é? Só a Tatsumaki já foi capaz de parar e lançar de volta as balas do navio de Boros, sendo que o navio de Boros era praticamente do tamanho de uma cidade, estava lançando balas pela cidade toda e a Tatsumaki parou essas balas. Mas o seu maior feito mesmo, em termos físicos, foi ter se igualado momentaneamente com os socos normais consecutivos de Saitama. E qual é? Esses socos foram capazes de simplesmente estraçalhar Boros. Isso mesmo, e o Garou foi capaz de simplesmente se igualar momentaneamente a isso. Isso não é para qualquer um não, hein? Ele também é extremamente durável, já que com ossos fraturados, envenenado, ele ainda sobreviveu a um espancamento. Depois disso, ele ainda foi capaz de aguentar vários e vários golpes do Silverfang, que estava simplesmente o amassando de todas as maneiras, causando-lhes mais e mais fraturas. E nessas condições ele ainda aguentou vários e vários golpes do seu antigo mestre, inclusive um golpe que causou simplesmente uma enorme cratera, e ainda foi espancado por 2 velhos mestres, ainda aguentou ser golpeado em pontos vitais. Estamos falando aqui de um Garou que estava extremamente enfraquecido, porque em seu mais alto auge, o que ele aguentou? Golpes do Saitama. Golpes do Saitama, inclusive ele sobreviveu
a uma cabeçada séria, a um golpe sério do Saitama. Vamos lembrar que o golpe sério do Saitama foi capaz de simplesmente acabar com um golpe potencialmente Planet Buster do Boros. Tudo bem que depois da cabeçada séria ele ficou meio que fora de combate, mas ele sobreviveu, coisa que o Boros não fez. Além do mais, ele conseguiu meio que ficar de boa depois de ter uma perfuração no seu rosto. Então Garou, ele tem a capacidade de lutar em condições extremas, mas ele também tem uma outra habilidade incrível, que é a sua velocidade. Em seu mais alto nível, ele simplesmente surpreendeu o Flash na velocidade da luz. Sim, em 1 milésimo ele conseguiu superar todos os golpes do Flash da velocidade da luz e também foi superior a ele. Ou seja, o tempo de reação e ataque do Garou é mais do que a velocidade da própria luz. Garou também possui uma adaptação reativa, ou seja, ele consegue se adaptar aos seus adversários e aos ataques deles. Ele conseguiu se adaptar às bolas de ouro, mesmo que ele tenha visto apenas por 3 vezes. E foi o suficiente para ele se adaptar a elas e elas não causarem mais nenhum efeito no Garou. E a adaptação dele funciona bem rápido. Ele também foi espancado e parcialmente morto. Mesmo assim, ele conseguiu voltar da morte e os seus ferimentos foram restaurados. E um detalhe, ele voltou mais forte do que ele estava. É tipo o Apocalipse da DC. E já foi mostrado por diversas vezes que quanto mais o Garou luta, mais ele fica mais forte e se adapta aos ataques dos seus inimigos. Inclusive, ele já chegou até mesmo a quebrar o seu limitador. Nossa, esse é Garou que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois personagens são muito fortes, muito resistentes e também muito rápido. E dado o temperamento dos dois, a história dos dois, bem, é difícil não imaginar uma luta entre eles. Porém, vamos por parte. Garou tem uma grande vantagem inicial sobre o All Might. Qual é? É que ele tem uma durabilidade bem maior do que o All Might. Logo na sua primeira forma, ele foi capaz de lutar em alto nível, mesmo estando com fraturas e envenenado, ou seja, ele estava ali no seu limite. Mesmo nessas condições, ele ainda era capaz de dar golpes o suficiente para causar imensas crateras. Já o All Might tem um pequeno problema em questão de durabilidade. As suas lutas não podem demorar muito, porque o poder que ele tem, ele não consegue sustentar assim por um longo período de tempo, não como o Garou. Então, se o All Might quisesse ganhar a luta, ele precisaria acabar rápido com o Garou. E bem, o All Might, como visto aqui, ele deu um soco que foi capaz de trazer uma nuvem de mais de 24.000 toneladas. E ele também foi capaz de percorrer 5 km em 30 segundos. Mas tem uma coisa aqui com o All Might. Ele derrotou um inimigo que ele precisou dar 300 socos nele, e ele revelou que em seu tempo de juventude ele conseguiria acabar com aquele inimigo com 5 socos, ou seja, ele era 60 vezes mais forte, e graças ao seu ferimento ele acabou perdendo essa porcentagem. E o que isso significa? Isso significa que o All Might poderia, no seu soco, mover mais de 1 bilhão de toneladas e se mover a 29 vezes a velocidade do som. Então ele poderia simplesmente ir com tudo para tentar acabar com o Garou de uma vez. Isso daria certo? Bem... Não daria certo. Por algumas coisas. Primeiro, a adaptação do Garou. O Garou, ele vai se adaptando conforme a luta passa. E tem mais uma coisa. O Garou é um gênio em luta. Ele poderia muito bem atacar os pontos de pressão do All Might. Ele é bem melhor no combate físico do que o próprio All Might. Então ele poderia usar do combate físico para desviar dos golpes do All Might ou enfraquecê-lo através dos pontos de pressão. Mas a vantagem fica simplesmente grande quando ele se transforma e vai para suas últimas formas. Aí não tem pro All Might não, por conta de o seguinte. Primeiro, em termos de velocidade, o Garou simplesmente conseguiu desviar de golpes do Saitama. Bem, caso você não tenha notado ainda,
ninguém conseguiu desviar e nem mesmo bloquear os golpes do Saitama de tão rápido que ele bate. E ele conseguiu simplesmente desviar de alguns golpes do Saitama. Além do mais, ele conseguiu bloquear vários e vários golpes do Flash na velocidade da luz. Ou seja, as reações do Garou é praticamente em nanosegundos em termos de velocidade. Em termos de durabilidade, ele aguentou simplesmente toda a classe S vindo para cima dele, a Tatsumaki usando seu poder total. Além do mais, ele conseguiu aguentar golpes do Saitama. Vamos lembrar que os socos do Saitama, os socos normais, já foram capazes de quê? De acabar com uma centopeia gigante que era do tamanho de uma cidade, de simplesmente fazer algo semelhante que o All Might fez quando ele deu um soco no Rei do Mar Profundo, que simplesmente fez parar de chover, ou seja, o Saitama dividiu as nuvens. E além do mais, o Garou conseguiu meio que sobreviver a um golpe sério do Saitama. Um golpe sério do Saitama foi capaz de simplesmente acabar com um ataque de Boros que iria afetar todo o mundo. Bom, já em termos de ataque, ele conseguiu vencer toda a classe S e também conseguiu corresponder aos socos normais consecutivos do Saitama, que foram simplesmente capazes de despedaçar Boros, e isso está completamente fora dos alcances do All Might. Fora que ainda tem a adaptação do Garou, ou seja, as vantagens do Garou sobre o All Might são muitas. Mesmo o All Might sendo muito forte, não seria o suficiente para acabar com o Garou. O Garou simplesmente venceria essa batalha e com uma certa folga em seu estágio final. E o vencedor do combate de hoje é Garou.